Salve, gente. Boa noite. Que vocês estejam bem. Eu sou o Rafa Carvalho. Estou aqui começando essa live depois de muito tempo sem fazer algo do tipo, né? Depois de uma descoberta desse mundo para mim na época da pandemia e de um mergulho profundo que a gente fez com o coletivo cultural comunitário Encruzilhada Estrela d'Alva, quando a gente passou a habitar esse espaço digital por conta das demandas, saindo um pouco da nossa condição que sempre foi muito analógica, né? E depois que as coisas foram se ajeitando, depois da pandemia, a gente entrou numa outra onda, assim, de um longo período sem lives, e hoje estamos aqui reaprendendo tudo de novo. Eu quero dar as boas-vindas a vocês todos que estão aqui com a gente hoje, e agradecer demais cada presença que se faz aqui, em todos os níveis, todas as dimensões. É uma noite muito especial para mim e eu espero, com o coração inteiro, que não só para mim. A gente está aqui para fazer um lançamento duplo, 2 livros que, no final das contas, eu diria que não por acaso e não por coincidência, mas pela sabedoria da vida, né, pela mágica da vida, pela mágica da realidade, estão acontecendo de saírem assim, juntinhos, segundo Sá, companheira querida, um parto de gêmeos não idênticos, né? E um parto bastante suado, mas que, enfim, vai chegando aqui nessa fase de publicação, da gente poder trazer esses livros e essas histórias para o mundo e para partilha com vocês. Então, eu estou num estado, assim, de muitas coisas sendo sentidas nesse momento. E aí, essa primeira hora de hoje, das 7 às 8, a gente conversa sobre roxo seco, e eu tenho o prazer de contar com a presença e a partilha de meu querido, minha querida Mailson Furtado e Maria Fernanda Elias Malho. E é um prazer para mim poder estar com essas pessoas, com essas companhias aqui hoje. E a ideia é que a gente vá conversando de um jeito bastante solto. Vocês fiquem à vontade em casa para participar também, com comentários, e a gente vai vendo, descobrindo no caminho onde é que isso vai nos levar. Estou vendo aqui que a Irene já está online. Benção, querida. Irene entra às 8 na live para falar de Irene. Está aqui o Fernando Salles, Hernando querido, o Alê também, que eu estou aqui no Imbuia, no Espaço Cultural e casa, né, desse irmão querido. Já já eu conto mais dessa aventura de hoje, mas eu, sem mais delongas, quero convidar aqui o Mailson e a Maria Fernanda para a gente bater esse papo. Boa noite, gente. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, Mailson. Boa noite, Rafa, Maria, que legal. Bem-vinda, bem-vindo. Bom, antes, né, de todo o mais, eu quero deixar esse espacinho, assim, para vocês fazerem uma fala como quiserem, assim, um oi para quem está com a gente, enfim. A gente pode começar, de repente, com você, Maria Fernanda, e aí depois Mailson, essa saudação aí para a galera. Boa noite a todo mundo que está assistindo, a todas, a todos. Rafa, obrigado pelo convite, adorei. É uma delícia e uma honra estar com você, com o Mailson, que são duas pessoas super queridas, assim, do meu círculo de queridos na literatura, né? Na literatura a gente convive com muita gente, mas a gente tem nossos afetos, né? Nossas predileções, e estou aqui diante de duas dessas predileções. Então, estou muito feliz. Que alegria. Então, boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui, né? Vou meio que repetir o que Maria trouxe aqui, né? Porque há um afeto muito grande, né? Por esses encontros, né? Principalmente com Maria e com Rafa, que a gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Presencialmente, mas enfim, essa ligação mútua aí ao longo desses últimos anos, de muitas conversas. A Maria eu tive a alegria de encontrar algumas vezes, né? Enfim, e muito legal, assim, ter esse encontro, dessas partilhas que a literatura, né? Que esses encontros vão trazendo pra gente e que, enfim, né, realmente são
pessoas e artistas assim que me influenciam muito nesse objetivo de vida que trago com essas experimentações de escrita e tal, né? Então, enfim, muito, muito feliz de estar aqui, né? Oba! Bom, para contextualizar um pouco quem está com a gente, Roxo Seco é um livro de contos que eu escrevi em 2018. Foi a minha segunda tentativa de escrita de uma prosa mais longa, assim, com um pouco mais de fôlego, né, enquanto projeto de livro, mesmo sendo de contos, mas de tentar escrever contos que tivessem uma relação entre si. A primeira tentativa de prosa foi com Theo e a Pipa, que é um texto que eu escrevi em 2015, e ele saiu depois, bem depois, em 2022, é uma novela infanto-juvenil, e Roxo Seco foi o segundo movimento nesse sentido. Ele foi finalista do Prêmio Sesc 2018, foi o último ano que o Sesc anunciou os finalistas, depois essa prática deixou de ser levada adiante, e desde então eu fico com ele, né, com o livro, caçando o ensejo de poder publicá-lo. Tivemos vários quases e não acontecia, e agora chegou o tempo dele, né? Eu acredito muito que as coisas e os livros incluídos têm os seus tempos, e aí parece que chegou. E é um livro em que eu trago histórias da memória das minhas vivências de criança, nas periferias urbanas de São Paulo, da Grande São Paulo e do interior, mais especificamente Campinas, né, onde eu cresci e onde eu vivo até hoje, sempre em regiões periféricas urbanas, e essa memória dessa criança está fundida com as memórias das oralidades do meu pai e da minha mãe. Eu sempre muito sedento por histórias, né, pedia para eles contarem histórias para mim sempre que possível, e essas histórias que eu queria saber eram histórias deles, né, dele, dela, das suas crianças, de quem veio antes de nós, nossos avós, e minha mãe vindo do Paraná com a terra roxa, né, um Paraná rural, e meu pai vindo da Bahia, da Caatinga baiana, já começo de sertão, nordestino, uma terra, portanto, seca. E Roxo Seco vem disso, então, dessa junção de pai e mãe, de sul e nordeste, e um contexto de migração, de movimento, de dinâmica. E eu convidei Maílson e Maria Fernanda para lerem esse livro e prefaciarem de uma forma dupla também, né? Um prefácio mãe, um prefácio pai, um prefácio roxo, um prefácio seco. Então, esse é um pouco do livro. E agora, pegando um primeiro mote para a gente conversar, em cima ou junto dessas falas que vocês fizeram, eu como você, Maria Fernanda e Maílson, eu tenho essa relação com as artes também, né? A gente habita esse meio, é um meio muito potente, mas é um meio muito plural em todos os aspectos, e eu sempre tive muito envolvido com esse tentar alcançar o quanto as artes se aliam ou não à vida, né, como uma experiência maior que extrapola o próprio conceito de arte e se mistura na experiência de estarmos aqui, assim, procurando sempre uma arte que esteja muito atrelada à questão humana, à questão cotidiana, que possa de fato servir ao nosso estar aqui numa perspectiva maior, né, assim, trabalhar pelo nosso convívio, pela nossa convivência, pelas coisas que a gente precisa alcançar enquanto sociedade e enquanto planeta. Eu tenho vocês nesse lugar de afeto, né, de serem pessoas que eu admiro muito artisticamente, mas que eu admiro muito também como pessoas, uma irmã e um irmão que a vida me deu, nessa ideia de família expandida. A nossa afinidade vai para muito além da literatura, né? E aí eu tenho refletido muito sobre isso, o que é que fica disso tudo, né? O que é que fica da arte, o que é que fica dessas experiências culturais, o que é que fica dos nossos eus colocados no mundo. E Irene, que é o livro que a gente comenta depois, me trouxe muito para esse lugar de considerar o que é que fica, né? Quando tudo passa, quando a gente morre, o que realmente fica, qual é o extrato real disso tudo. Então, uma primeira pergunta faz tempo que vocês leram Roxo Seco, né? Porque ele tem esse processo lento dele,
como eu também, né, tenho meus processos quase sempre muito lentos. E o que é que fica para vocês até hoje dessa troca que a gente fez por essa experiência desses contos e as relações que vocês seguem fazendo aí? Quer começar? Quer que eu comece? Começa, Maria, vai. Vou falar. Então, quando você me convidou, Rafa, para fazer a live e me disse que tinha convidado o Maílson, né? E tem essa ideia desse prefácio duplo, que é uma coisa muito bonita. Eu nunca tinha visto nenhum escritor fazer isso, né? E bonito isso que você traz, né? O roxo seco, o pai e a mãe, duas perspectivas diferentes. É muito bonito, né? Eu sou prosador, o Maílson é poeta, apesar de eu me arriscar na poesia e ele também na prosa, né? Mas essencialmente é uma prosadora e um poeta. E eu me lembro assim de ter ficado muito encantada com essa ideia e de ter ficado muito encantada com o livro quando eu li. E aí, quando você me convidou, realmente já fazia muitos anos que eu tinha lido, e aí primeiro eu fiquei tentando lembrar o que era esse livro. E aí uma coisa que ficou, e que eu não precisei recorrer ao texto para me lembrar, que ficou muito forte para mim, que aí depois eu fui reler o meu prefácio, eu trago isso no prefácio, essa definição que você traz de viela, que é o primeiro conto, que é o menino que está ali, né, um adolescente que está mostrando o que é uma viela e contando o que é uma viela. E aí esse livro é um livro viela, porque é uma definição que só existe nesse teu contexto literário. Você cria um mundo que é tão particular, né? E com tantos detalhes e tão verossímil ao mesmo tempo, ainda que tenha assim uma coisa um pouco do fantástico ali, assim, mas é tão particular, tão bonito, tão verossímil, que é como se estivesse definindo também a viela, né? Como se esse livro fosse o livro viela. E aí, depois dessa recordação, né, que foi espontânea, eu voltei um pouco para o livro e reli alguns contos, li meu prefácio, e aí fiquei pensando que acho que você é um escritor de linguagem, e eu me identifico com isso, acho que eu também sou uma escritora de linguagem. Maílson também é um escritor de linguagem. Acho que nem todo escritor, nem toda escritora são escritores de linguagem, assim, e isso não é uma definição hierárquica. Não acho que os escritores de linguagem sejam necessariamente melhores do que... Porque tem escritores que talvez primam por contar uma história, né? E tem escritores que falam de qualquer coisa, contanto que tem um trabalho de linguagem. Então, acho que você é um escritor de linguagem e acho que aqui, no Roxo Seco, importa mais como você fala do que o que você fala. O que você fala é importante, mas como você fala é essencial. Acho que essa é uma grande beleza do livro, essa maneira como você fala, né? O uso da linguagem, né? Como você constrói esse universo muito particular, são personagens outsiders, totalmente outsiders, né? Mas você traz para essa construção do personagem, das histórias, você faz de uma maneira muito particular, né? Com esse uso da linguagem. Isso, para mim, é o que fica do livro. Então, assim, para mim, né, tem algumas descobertas, inclusive, mesmo particulares, assim, né? Para mim mesmo, né? Foi algo que, assim, publicamente te agradeço demais, né? Eu sempre... quer dizer, sempre não. Em determinado momento meu trilhar de leitor, né, que começa a se misturar com esse trilhar de escritor também, surge um determinado momento que eu começo a ler alguns trabalhos em prosa, né? Um deles, assim, de forma muito particular, que é um livro chamado Parabelo, né, do Gilmar de Carvalho, um autor aqui do Ceará. E depois de ler aquele livro, né, por bem e por mal, nesse livro eu disse aquilo que eu acho que algumas pessoas, vez ou outra, falam: como é que eu vou escrever alguma coisa em prosa depois de ter lido isso, né? Uhum. Então eu passei assim muitos anos assim, né? Já tinha escrito alguma coisa, até publicado, né, em algum momento algum conto ou alguma crônica, né? E enfim, e fui mergulhando na questão do verso, né? Na questão do verso e dizendo para mim mesmo que eu não tinha o que escrever em prosa porque não tinha essa voz, né? E
E fui trazendo alguns experimentos e tal, e tal, e tal, e tal. Então, como Maria Fernanda trouxe, também sou esse escritor de linguagem, né, que realmente preza por isso. E lendo algumas coisas, né, suas, Rafa, principalmente, me trouxe esse encontro de instalar de uma determinada voz, por essa perspectiva que você traz com essa brincadeira com a linguagem em prosa, que para mim é algo muito, muito massa, assim, né? Então me marca muito, né, nessa linguagem essa brincadeira né, realmente esse brincar com esse desmistificar que a gente tem dessa talvez da própria gramática que a gente segue, né? Aprende, segue, diz e tem que ser isso, né? Quando na verdade é uma mera ditadura, né? De conceitos, enfim, que a gente ainda é muito, né? Convencido a estar seguindo isso sempre, sempre, né? Então, quando a gente enxerga determinado autor quebrando uma outra coisa e que a gente vê, isso aqui tá bem mais legal sendo dito dessa forma, né? Então, é um encontro muito, muito, muito bacana. Então, esse livro traz esse encontro, né? Principalmente também, né? Por esse mergulhar, né? Nessa que é uma coisa muito cara para mim também, e até o próprio mote do livro traz esse entrecruzamento cartográfico, né, também das personagens, esse escrever em carne, né? Então, traduzir, né, alguns desses personagens, algumas dessas histórias na cartografia, né, deles, né, seja pelo roxo, seja pelo massapê, seja pela questão do árido, né, da aridez, né, é algo assim que é muito forte assim para mim dentro dessa construção desse livro. E outra, como você preza muito por essa questão, essa brincadeira da linguagem, creio que essa brincadeira pela linguagem, além de ter um quê visual também interessante, creio que é alicerçada na oralidade, né? Pelo menos suponho que seja na oralidade. E dentro dessa oralidade cai a questão de uma musicalidade muito forte, assim, né? Que não sei se vem da tua experiência como poeta, né, também, né? Enfim, então alguma dessas questões assim que me marcaram muito, assim, dentro dessa obra e trazer essa coisa dual, né? Essa dualidade que grandes obras de arte, as obras de arte têm no seu geral, né? Dualidades que não se anulam, mas se somam, né? Então, ao mesmo tempo, o massapê e ao mesmo tempo o árido, a areia, o seco, né? Mas que se somam, né? E tal. É um dos exemplos, né? Disso, né? Que ao longo do livro vai se construindo, vai se construindo e se alicerçando, né? Então, é por aí, né? Várias dessas camadas que ficaram e ficam, né? E seguem a pulsar aqui comigo, né? Maravilha. Pois assim, depois a gente vai assimilando, né? Às vezes a gente faz a coisa primeiro, a coisa passa por nós, e a gente vai assimilando com o tempo. Aconteceu no meio desse percurso que eu fui percebendo a minha relação com a ideia da não binaridade, né? E a ponto de hoje eu me perceber como uma pessoa não binária, porque eu lembrei e assumi isso para mim, para o mundo, de que eu nunca tive facilidade com a questão da dualidade no sentido de ter que escolher um dos lados. Para mim, eu sempre tive vontade de escolher tudo. Não sei se ser libriano tem a ver com isso ou não, mas eu sempre cultivei esse dilema, assim, né, de quando ter que escolher entre uma ou outra coisa, ficar com uma vontade de escolher ambas. E aí esse livro trabalha com essas questões que vocês trouxeram, né, o pai e a mãe, a poesia e a prosa, o sul e o nordeste, o seco, o roxo, que também é úmido, né, o Paraná tem essa coisa, ou tinha, né,
antes, quando as coisas eram muito mais certas, assim, do ponto de vista climático, a coisa da geada, né, da chuva e tal. Mas eu trago isso justamente para, como vocês disseram, juntar tudo isso, né, numa coisa só. E aí a Maria Fernanda comentou, né, justamente essa característica de se perceber essencialmente prosadora, mas ter essa relação com a poesia, o Maílson vir da poesia, pelo menos no que diz respeito às primeiras publicações, mas também fazer essa aproximação com a prosa, e com o teatro, né, a gente vai dialogando com outras linguagens e com outros afazeres da vida, profissionalmente. E aí, uma pergunta, então, vai nesse sentido, assim. Por um lado, a gente tem um mundo que passou séculos propondo para a gente um cartesianismo, né, que ou é isso ou é aquilo, ou é ser ou não ser, né, esse dilema existencial de Shakespeare e tal. E hoje a gente tem outros movimentos que vão questionando isso, propondo outros caminhos, mas como tem sido o olhar de vocês para a literatura, para a arte, nessa perspectiva da gente não necessariamente precisar seguir essa cartilha do binário, né, do 0 ou 1, mas sim de poder se permitir, se lançar. Então, escrever poemas, escrever contos, escrever romances, de repente ficar entre a ficção e a não ficção, e misturar essas duas coisas, né? Lembrando, inclusive, que, se eu não me engano, o Gabriel Garcia Marques, ele, nessa coisa dele ser considerado como escritor de realismo mágico, realismo fantástico, dele dizer que, no caso nosso, de uma América Latina, não tem como a realidade não ser mágica, porque tudo aqui é mágico, né? Então, lendo vocês, eu percebo também que tudo tem encanto, né? Quando o Maílson vai descrever a cidade, nesse diálogo com o Varjota, todos os cenários que você vem construindo, Maria Fernanda, desde, enfim, Imperatriz, tem muito encanto em tudo isso, né? Então, talvez seja mesmo uma coisa nossa enquanto povo, né? Enquanto Hemisfério Sul, enquanto América Latina, enquanto diáspora, mistura. Como é que vocês veem tudo isso e têm mexido com tudo isso hoje em dia? Eu acredito nisso com muita convicção de que a arte, seja ela qual for, não aceita nenhum tipo de muro. Acho que não dá para murar a arte, não dá para murar a literatura. Seja em relação a tema, seja em relação à linguagem. O Maílson fez essa observação em relação às tuas subversões de linguagem, eu gosto muito disso também, no teu texto, e de subversão de linguagem, né? Subversão de linguagem é uma coisa muito poderosa, e a cada vez que a gente lê uma subversão de linguagem, a gente tem essa sensação, né, que o Maílson falou, puxa, mas dá para escrever assim também? Isso pode? Porque por mais que a gente conscientemente diga o tempo inteiro que não existe muro para a literatura, que a literatura não pode ser murada, que tudo pode, quando a gente se depara com certas subversões, a gente para e pensa, puxa, isso também pode, é verdade, isso também pode. Porque acho que inconscientemente esses muros estão lá, né? Do que pode ser falado, do que não pode, de como pode ser falado, né? Em relação à normativa né, gramatical, da norma culta, que é uma coisa que eu falo muito isso para os meus filhos, assim, claro, acho que precisa aprender, porque, assim, é o regramento, é o que está aí, mas precisa saber, para subverter, precisa saber, mas precisa subverter também, né? Eu acho que a gente não pode perder de vista de que a normativa culta, ela foi uma escolha, e uma escolha muito sedimentada. Quem foi que escolheu que esse era o jeito de falar, né? Então, tudo bem a gente aprender, a gente deve aprender, eu cobro isso dos meus filhos, mas nunca perdendo essa perspectiva de que isso foi uma escolha. E como uma escolha, é uma escolha excludente, né? Que excluiu as outras formas, né? Mas eu acho que a liberdade para a literatura é fundamental. A liberdade para a criação é fundamental. E aí a liberdade em qualquer sentido, né? Eu não vou deixar de tratar de um tema
por receio de que os leitores depois vão pensar isso ou aquilo, ou porque isso fere a literatura que está sendo feita atualmente, ou porque existe uma subversão gramatical que pode não ser bem vista, né? Aliás, eu acho que a última coisa que a gente pode pensar enquanto cria é nesse depois, né? Nesse encontro da criação com os leitores, ou com os críticos, ou com prêmios, seja lá o que for, né? Acho que o compromisso artístico, né? Acho que o único compromisso do artista é que o que você faça tenha verdade, né? E só existe verdade se ela não estiver murada. Essa verdade ela tem que ser livre. Então, eu acho que isso é fundamental. Acho que isso é fundamental para a criação. Se eu não tiver liberdade, assim, plena, absoluta, eu não crio. Depois, eu posso até escolher o que eu quero publicar e o que eu não quero. O que eu quero dividir, o que eu não quero, por qualquer questão que seja. Mas naquele momento ali solitário da criação, a liberdade tem que ser absoluta. Então, somando, né, a tudo isso que Maria traz, né, e pegando essa questão da liberdade na escrita, eu gosto muito de pensar o verbo escrever como um intransitivo, né? Eu escrevo, né? E né? Quando o máximo necessitado de um objeto é dizer eu escrevo textos, né? Porque se for pensar tudo é uma coisa só, né? Ao mesmo tempo agora, né? Momento que eu diferencio um poema de um texto em prosa, em parágrafo, né? Eu já coloco já coloco aí o dualismo na coisa, né? Então, enfim, deixo de talvez somá-los, né, para opô-los, né? Assim, né? Colocar um de frente para o outro, né? Quando na verdade os dois podem ser uma coisa só, né? E tal, né? Então eu gosto muito de pensar experimentar essa liberdade, né? E claro, né? Isso foi acontecendo ao longo desses últimos anos, né? Essa questão dessa aprendizagem. Eu acho que a gente, enquanto autor, né? Enquanto artista em si, a gente entra dentro dessa perspectiva de estar sempre subvertendo as coisas possíveis, né? Ao que tá aí, né? Deles essa própria questão dessa pressa, né? Dessa urgência desses dias, né? E eu tô sempre tendo que dizer de todas as coisas, né? E tal, né? Quando não, né? Não obrigatoriamente não preciso, né? Enfim, né? Então essa liberdade, né? Que a gente tem de se dar a essas várias possibilidades, né? A esses vários encontros, né? E, enfim, eu acho que a arte é isso, né? Esse meio, esse caminho, né? De teimosia mesmo, né? De não aceitar esse caminhar como está sendo, né? Mas sempre está deslocando um caminho, né? Para outro canto, né? Para outra vereda, né? Eu tenho um exercício assim meio maluco assim em estrada, né? Eu gosto muito de dirigir, né? E eu tenho um exercício muito maluco assim de vez em quando eu tô na estrada e tá sempre olhando para um lado ou outro e me perguntando, né? Por que essa estrada é aqui e não nessa vereda, né? Quanto de beleza eu vou ter nessa paisagem aqui nessa vereda, né? Então eu tô sempre procurando essas veredas, né? Vez ou outra, né? Então acho que é por aí, né? Tá sempre se teimando um pouquinho, né? É isso. Quando você, Maria Fernanda, fala a questão da linguagem culta, né? Que já é um termo colonizador em si, né? A gente pensar que uma coisa é culta e a outra não, né? Como se cultura fosse uma coisa que a gente pudesse ter mais ou menos, e não algo em que a gente está mergulhado, produzindo o tempo todo. Eu lembro que foi um exercício para mim, né? Ter vindo da periferia, a nossa casa, nesses cenários de roxo seco, né? Quando no urbano, a nossa casa era a última rua de asfalto, né? Dali para baixo era terra
em muitas vielas e barracos, né? E eu ainda numa casa de alvenaria com os meus pais, mas ali naquele limite já com muita precariedade, assim. E eu me recordo que foi um exercício muito grande, assim. Parece que a Maria Fernanda caiu. Uhum. Foi isso, Dani? Tá tudo bem com ela aí? Se acode, se precisar. E aí foi um exercício, sabe, Maílson, Maria Fernanda, também de aprender a falar uma língua que não era minha, embora a gente estivesse falando dentro desse contexto do que a gente chama de língua portuguesa, né? A sensação que eu tinha é que não era a minha língua, aquela que a escola ensinava, né? Porque a gente falava diferente e eu tive a sensação de precisar aprender um outro idioma para chegar depois de uns anos na universidade, por exemplo, e poder falar uma língua com determinados grupos de pessoas em que eu pudesse ser compreendido. Assim. Depois, quando eu conheci a obra da Lélia Gonzalez, que fala do português, né, essa língua que nasce de uma mistura de muitas coisas e que subverte a língua portuguesa e transforma isso numa outra coisa, numa outra estrutura, em outros códigos, aí eu percebi um pouco do que estava em jogo, eu percebi, assim, quantas vezes eu fui corrigido, né, quando eu mudei de escola e fui para uma escola um pouco melhor e fora da periferia, o quanto eu era corrigido em alguns empregos de formas verbais que não eram corretas, dessa coisa do plural, do singular, e aí de como eu passei a corrigir os nossos e as nossas, né, corrigir, por exemplo, minha mãe, no sentido, não é assim que se fala, né, quanto tempo levou para eu entender esse movimento de colonização mesmo e ao invés de ceder a isso, assumir essa liberdade que a Maria Fernanda fala aqui, para a gente poder criar essas linguagens, né, o tempo todo, porque está tudo muito junto, né, e aí, partindo disso, a linguagem está muito junto com os lugares também. A gente está hoje num momento da literatura brasileira em que parece haver uma crise de identidade, né, nessa coisa do que se costumava chamar de literatura regional, né, porque parece que tinha uma literatura que não era regional, porque falava desse ou daquele lugar, no eixo cultural, e tudo que escapasse disso, e a gente tem até exemplos bem recentes, assim, caía nesse rótulo do regional, como se existisse algo que não seja regional, né? Porque quando algo é criado no meio da megalópole paulistana, tendo isso como cenário, não deixa de ser regional, não deixa de ser local, né? E aí tem aquela fala do Tolstói, né, da gente, se a gente quer ser universal, que a gente fale da nossa aldeia, né? E eu percebo que tem um movimento na literatura de nós três de falar dessas aldeias, né? Então, Maria Fernanda tem essa coisa de estar morando em São Paulo, mas tem muito forte essa presença do seu lugar de origem, né? E Maílson no Nordeste, no Ceará, como e ao mesmo tempo a possibilidade de a gente não só ficar nesses lugares, mas ir para qualquer lugar que seja, assim, né? Como é para vocês essa coisa de falar da aldeia, de talvez questionar essas dualidades, assim, o que seria regional e o que não é? Eu acho que essa é uma grande verdade, né? Se você quer atingir o universal, fale do particular, né? Porque o universal ele é genérico. E o genérico, ele é insosso, ele é pasteurizado. O genérico não é real. O que é real é o particular. Fale das tuas particularidades, não generalize. E eu acho que eu passei por um processo semelhante também, assim, no sentido, quando eu mudei para São Paulo, eu moro aqui já há muito tempo, eu mudei para São Paulo em 97, eu tinha 17 anos. 97, 98. E eu me lembro, assim, de ter um pouco de vergonha do meu sotaque e de algumas coisas que não é que a gente fala errado, mas a gente fala diferente, né?
E foi uma coisa que nunca me chamou a atenção, sei lá, algumas coisas que eu falava e que aqui ninguém entendia o que era, né? Porque eram coisas muito particulares. Eu sempre brinco que Cajuru é um universo próprio, né? Porque tem umas coisas assim que eu não sei de onde vem, mas que é de lá. Por exemplo, eu sempre falei cisne, não sabia que era cisne. Porque em Cajuru se fala cisne, sei lá por quê, porque nem existe cisne lá, mas se fala cisne. Ou assim, eu me lembro de que eu sempre, a gente lá, né, isso que é uma coisa bem típica do interior, assim, no plural a gente coloca o plural no artigo e não coloca no substantivo. Então você fala as vacas. E eu também nunca tinha prestado atenção que eu falava assim e que a gente falava assim na minha família, os meus irmãos, assim, de um jeito informal, a gente escrevia certo. Até que as pessoas começam a falar e você começa a se intimidar com isso. E coisas assim bobas, eu até hoje falo assim, e durante um tempo não falei. Não falo, vou passar lá, eu vou passar de lá. E esse de não tem de lá, é passar lá. Mas eu falava, passar de lá e tal, e as pessoas achavam engraçado e pediam para repetir, né? Ou assim, sempre chamava filtro de talha. Mesmo sendo um filtro, né? A talha, você quer água da talha ou gelada? Só que aí, devagar, eu fui perdendo essas coisas, né? Fui me corrigindo inconscientemente, porque ficava um pouco constrangida. Então, acho que escrever também foi resgatar isso. Foi resgatar essa linguagem que já foi minha, né? E às vezes eu falo, me forço a falar como um exercício, sabe? Para que também meus filhos não percam essa referência de que isso também é um jeito de falar e se fala assim, a gente é muito bem entendido. Então, eu acho que a literatura também foi um resgate com essas minhas origens em termos de linguagem, mas também em termos de história, né? Essa questão do rural, da roça. Eu nunca morei na roça, mas assim, a roça sempre foi muito presente na minha infância. Minha mãe nasceu na roça, viveu na roça até 11 anos de idade, então ela tem uma relação. Meus avós moravam na roça, né? Tinha essa relação com a terra, tal. Então acho que foi um resgate assim com as minhas origens, né? Que acho que é uma forma da gente honrar também, né? Acho que não de forma intencional. Eu procuro não fazer na literatura nada intencional, porque eu acho que tudo que você faz na literatura com propósito, eu acho que o fazer artístico ele fica comprometido. Então, fazer literatura para fazer um panfleto, ou para falar da minha origem, ou para denunciar não sei o quê, ou para que tenha uma utilidade, seja lá qual for, né? Acho que tudo isso dá para a literatura um caráter utilitarista que ela não pode ter. A literatura não tem que servir para nada. Você pode fazer com que ela sirva para muita coisa, mas ela não tem que servir para nada. Mas eu fui percebendo que nesse meu fazer literário, né, era uma forma de eu me reconectar com essas origens e com a linguagem e com os temas e com os meus avós, né, e sim, com as raízes, né, que é isso, de onde eu vim. Eu estou aqui, mas isso faz muito sentido para mim, né? E aí é isso que o Tolstói diz e que é uma verdade, assim, nossa, primorosa. Quando eu falo de Cajuru, eu estou falando do mundo. Né? Quando o Maílson fala de Varjota, ele está falando do mundo. Quando você fala da Viela e de Campinas e da periferia, você está falando do mundo. Né? Porque eu acho que, no fundo, eu sempre digo isso, no fundo, a gente, ser humano, a gente é muito mais igual do que a gente acha que é. A gente se diferencia o tempo inteiro, a gente cria diferenciações, eu e o outro, mas no fundo, né, no amor, na dor, na angústia, a gente é tão semelhante. Então, assim, quando você me descreve uma angústia, uma dor, quando o Maílson faz a mesma coisa, eu vou me identificar porque sou ser humano, independente do lugar que você está escrevendo, né, da perspectiva que você está escrevendo. Assim, então, para mim, assim, né, eu tenho outra experiência porque, em parte, eu nunca saí da aldeia, né, pelo menos não de forma total, né, passei alguns anos morando numa cidade próxima aqui, né, cidade maior, né, mas sempre estando aqui no final de semana e tal, né, e sempre quando saio de Vajota, sempre com data já para voltar, né, de forma muito rápida, né.
Então, assim, foi um encontro meio áspero, assim, para mim, né? No primeiro momento de encontrar esse lugar. E foi assim, na época, enfim, de adolescência, né, começo de vida adulta, né? De estar sempre me indagando, né? Porque essa minha cidade aqui é uma cidade jovem formada por migrantes, né? Então, assim, de parente mesmo tem meu pai, minha mãe, minhas irmãs e só, né? Então, por que diabos a gente veio parar aqui, né? Por que esse lugar é assim, né? Então, ver essas perguntas e tal, né? E ver no primeiro momento essa meia questão de contestação do próprio lugar, né? Dos próprios costumes, né? Dos próprios gostos, né? Do local e tal, né? Enfim. E num segundo momento, assim, de forma um pouco mais consciente, entender a questão dos próprios estereótipos que eram muito atrelados, né? Assim, ao lugar, a gente em si. E no primeiro momento veio essa ferida de querer fugir um tanto disso, né? Então, mesmo eu morando nessa pequena cidade do interior do Ceará, e tal, bastante jovem historicamente, né, com, sei lá, 30 anos de formação política só, eu sempre me senti morando num lugar urbano, né? Então eu sou da primeira geração, assim, da cidade onde a internet já é massificada, né? E tal, já tá ouvindo, né, no mesmo momento o que estava tocando fora e tal, em questão de música, em várias outras questões culturais, assim, né? E nada aquilo do que se falava desse lugar, né, para mim, traduzia o que era ele, né? Que era o falar da seca, era o falar puramente rural, era o falar, enfim, todos esses estereótipos únicos, né? Para mim, dizia um pouco do que era esse lugar para mim, né? E vez ou outra eu trago essa fala, né, dizendo que o cara que me apresentou o sertão foi um paranaense, né, de Curitiba, que creio que talvez nunca tenha vindo ao Nordeste, né, que foi o Paulo Leminski, né? Eu sempre digo isso, né, porque quando leio o Paulo Leminski pela primeira vez e vejo ele falando com aquela juventude dele, com aquela alegria, com aquela, enfim, musicalidade e aquela urbanidade, né, e tudo aquilo, vem esse sentimento de esse lugar é o meu. Esse sertão é o meu, né? Também. E depois foram vindo os outros encontros do lugar, né? Realmente encontra na parte disso, vindo o cordel de uma forma um pouco mais potente, vindo as brincadeiras populares e tal, né? E por aí vai, né? Então foi acontecendo dessa forma. É interessante esse debate também, né? Porque se a gente for pensar nessa questão do que ainda se debate, eu acho um debate já até vencido nesse sentido do regional e tal, né? Que realmente é tudo isso que vocês trouxeram, mas é interessante que eu acho que tudo isso traduz um tanto desse nosso tempo, né? De a gente estar sempre querendo dizer o todo pela parte, né? E essa parte é esses regionalismos, né? Essas pontuações, né? Então, no momento que eu tô dizendo essa minha Vajota, Maria está trazendo Cajuru, Campinas, né? Eu estou dizendo o todo também, né? Parte disso, né? Que é isso que esse tempo traz, né? Ser o mais plural, ser o mais plural possível para ser singular, ou vice-versa, né? Ser o mais singular possível para ser o plural, né? Para trazer a unidade, né? Né? Então parte por aí, né? Desses encontros, né? Gente, eu estou monopolizando as perguntas. Vocês querem perguntar alguma coisa? O Maílson quer perguntar para a Maria Fernanda quer perguntar para o Maílson. Ou não, tá tudo bem. Por mim tá ótimo. Eu queria fazer um comentário aqui sobre assim, eu estou muito curioso, né, com a questão da edição do livro, né, porque para mim vai ser uma surpresa a mais, para além da leitura do que foi, né.
coloquei aqui de cabeceira aqui alguns livros que Rafa me... Olha só. Né? E esse livro, eu vou trazer mais esse aqui, porque que é o Alto Mar, né? Que foi um livro, assim, que é realmente um dos livros mais importantes de poesia que eu já li na minha vida, assim, né? Porque me trouxe um sentimento muito bacana, né? E tudo isso está muito marcado no primeiro momento por essa questão da edição do livro, né? Eu tenho algumas questões, assim, manias de leitor, né? Dentre elas, tá acompanhando páginas, né? Que isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? E eu comecei folhear o livro do Rafa e não tinha páginas. Aí, que diabo é isso, né? Né? E tal, né? Aí o livro todo azul, a página toda azul, né? E realmente traz essa perspectiva de você tá ali nesse naufrágio mesmo, né? E foi uma experiência muito bacana, assim, né? Muito diferente, né? Então, tudo isso causado, para além de toda a experiência artística, experimental da questão estética, né? Experimental da linguagem, vem essa questão visual, né? Também, né? De esses pequenos detalhes trazerem esses sentimentos de naufrágio, né? Enfim, né? E tal. Enfim, né? Isso por conta da edição, né? Que é uma coisa que é muito cara para mim, né? E a gente aqui em off estava conversando sobre isso, né? Então é só pontuar essa questão dessa minha curiosidade, que sei que vai ampliar ainda mais esse sentimento da leitura do livro, né? Pois é, logo logo tá chegando aí na sua casa, pelo correio, aí você conta pra gente aqui que vai chegar 2, né? Porque aí eu vou mandar o Irene junto também. Opa. Pois é, eu acho que tem, mas eu acho que isso tem a ver, Mailson, com tudo que a gente falou aqui no sentido da ausência dos muros, né? Então, a partir do momento que a gente leva o livro para esse formato físico, isso passa a ser importante também, né? De uma maneira ou de outra, né? São abordagens diferentes. Então, em Cuba, por exemplo, eu lembro de que os livros eram muito acessíveis, muito baratos, e eram feitos com material muito barato também, né? Então, uma qualidade de papel, uma impressão, mas a beleza estava em fazer livros que todo mundo pudesse acessar de uma forma muito acessível dentro do sistema de funcionamento social ali, para que muitos livros circulassem, para que muitas pessoas lessem muito, né? Então, é um motivo que se sobrepõe a questões formais, estéticas e tal. E aí a gente tem essas possibilidades de buscar outros caminhos na edição do livro para que o que ele é como forma passe a dialogar mais também com o que a gente buscou ali como conteúdo, para que tenha essa relação entre continente e conteúdo, né? Então, como eu tenho essa mesma coisa que a gente faz dentro da literatura, né, de não considerar muros, eu expando para as artes como um todo, né? Então eu me atrevo a mexer com cinema, com artes visuais, então estou sempre pensando esse visual das coisas. E no caso de Alto Mar não tinha como ele ser paginado, né? Porque eu queria que fosse o mais parecido possível, né? Que eu desse conta do mar, que é uma coisa imensa que eu jamais daria conta, mas no mar a gente não tem a mesma localização que na terra a gente consegue ter, né? Então dá trabalho. Eu lembro lugares que eu levei o livro para fazer leitura e aí nem eu acho, né, a parte do livro que eu quero, porque não tem que ficar caçando ali, mas esse se perder é parte da história, assim. Eu acho que ele, como primeiro livro, ele veio muito com essa função, assim, de me ajudar a me perder, porque era o que eu tinha que fazer, né, assim, dentro da literatura das artes, me perder para fazer esse caminho de busca, nem sei do que direito, e as coisas têm aparecido no meio desse caminho, assim, né. Que bonito isso. Gente, eu tenho uma... Estou de olho aqui no horário. Ô, Dani, agora são 7:50 mesmo?
porque eu tenho 2 relógios dizendo horas diferentes. Num são 8h03 e no outro 7h49. Tá. Então a gente tem mais 10 minutinhos. Eu vou fazer um jogo de perguntas aqui para encaminhar para essas costuras finais de hoje, né? Porque tudo continua aberto e sem fim, mas eu imagino que vocês tenham, como eu, na criança de vocês, uma relação muito forte com a oralidade. É isso mesmo? Sim. Da comunidade, da família, né? Das mais velhas e dos mais velhos. Tá, então eu quero perguntar assim, como foi com vocês, em que momento foi acontecendo não uma transição de uma coisa para outra, mas uma inclusão da literatura, do livro, da leitura, nesse universo primeiro, assim, de contato com a oralidade, e aí, percebendo que a gente está num momento que é muito importante, né, então eu vou puxar uma ligação aqui. A gente começou, junto ao coletivo cultural comunitário Encruzilhada Estrela d'Alva, uma editora que se chama Encruz e tem um selo para crianças e adolescentes chamado Cruzadinha, e é uma editora que vem para publicar essas vozes marginalizadas. A nossa tentativa é essa. Então, aquelas vozes que não vão se transformar, como muitas vezes a gente se sentiu forçado né, a mudar o sotaque, a mudar o jeito de falar, a parar de falar vou de lá para falar vou lá, para se enquadrar numa ideia de norma culta, para se enquadrar, de repente, numa perspectiva de mercado editorial, de recorte, de perfil que possa interessar a editoras e tudo mais. A gente está, nesse momento, tentando encontrar essas vozes que foram marginalizadas e querer que elas venham à tona dessa forma que elas estão, se assim elas quiserem, né? Sem uma necessidade de passar por um processo de conversão para atender a qualquer coisa que seja e poder simplesmente ser. E eu acho que a gente tem essa potência nesse momento, né? E ao mesmo tempo um desafio, porque tem se lido cada vez menos no mundo, talvez, né? Se a gente pensar em literatura, livros e números, ao mesmo tempo é uma possibilidade de diálogo muito mais amplo, com muito mais gente. Então, como é que vocês fizeram esse caminhar, vindo da oralidade, e entrando nesse mundo da leitura, do livro, da escrita, e como vocês têm percebido possíveis estratégias, ou pelo menos esperanças de como a gente pode usar essa ferramenta da publicação do livro para tentar atuar para que essa inclusão se dê cada vez mais, para que a gente passe a valorizar as oralidades, as histórias contadas em outros formatos para além do livro, seja lá no teatro, em outras linguagens artísticas, seja no dia a dia mesmo, nos outros trabalhos, nas ocupações, na cidade, na roça, né, na vida acontecendo, para além daquele momento em que a arte se instaura, assim, né, como se fosse possível considerar a arte e poesia acontecendo na vida o tempo todo. Eu acho que isso está, assim, eu costumo ser otimista, mas eu acho que isso está acontecendo na literatura brasileira, né? Acho que é possível perceber esse movimento, né? A literatura, ela tem sido cada vez mais plural, né? Uma polifonia de vozes. Acho que diferente do passado, que todo mundo escrevia meio igual, pelo menos essa literatura que chegava até né, as pessoas que liam e que era tido, né, pela crítica como boa literatura, né, essa questão dessa boa literatura, eu acho que isso tem mudado. Acho que hoje a gente percebe uma polifonia mesmo de vozes e de lugares e de pessoas falando e de maneira de falar. Eu acho que, para mim, aconteceu de uma maneira natural, assim, sem que eu me preocupasse com isso. Porque não tentar me preocupar com coisas. Então, assim, eu fui escrevendo e fui percebendo que essa oralidade, essa reprodução da oralidade entrava com força e que era o interesse que eu tinha. Eu tinha muito interesse em saber como as pessoas falavam, mais do que o que falavam. E aí eu comecei a prestar aí já uma atenção de escritora, né? Meus avós, por exemplo, minha avó morreu faz 2 anos,
mas meu avô está vivo ainda, e eles sempre contaram muitas histórias. Eles moravam na roça há muito tempo, então, assim, história da cobra, de não sei o quê, da assombração que apareceu, e do cavalo, não sei o quê. Essas histórias que eles repetiam, e cada vez diferente, e um corrigia o outro e tal, e de uma maneira muito particular, né? Porque eu me lembro, assim, que a primeira vez que eu li Guimarães Rosa, eu pensei, caramba, é o jeito que meus avós falam. Eles falavam daquele jeito. Então, eu acho que foi natural, assim. Acho que a única coisa que eu prestei atenção, que eu passei a prestar atenção, foi que eu treinei meu ouvido para ouvir melhor, com mais clareza, para poder depois reproduzir. Então, assim, comigo foi parecido, assim, né? Também foi natural para mim, né? Acho que não tem um momento, a partir de agora, isso tudo mudou, né? Não, acho que só veio a consciência, talvez, desse encontro, né? Mas é aquilo, eu falei do encontro com o Paulo Leminski, né? Que para mim é uma divisor de águas, assim, muito forte. E a partir daquilo comecei a vasculhar outras coisas, e encontrando, né? Alguma outra pessoa, leitora e tal, que já tinha alguma como me guiar em algum outro caminho. Olha, isso aqui que tu tá lendo, isso aqui já foi dito no cordel, tal cordel e tal coisa. Olha, isso aqui o Luiz Gonzaga já tinha dito isso aqui na década de 70. E a partir daquilo eu fui realmente tomar consciência de que aquilo que estava ao meu redor também ali era meu, né, de forma um pouco mais junto, e eu fui tentando juntar essas duas pontas, né, não confrontando-as, né, mas sempre unindo-as, né, essas dualidades de sempre que a gente vai escorando, né. Então, foi acontecendo dessa forma, esses encontros, né, e tal. Algumas coisas vão acontecendo mesmo por leituras mesmo, né, tipo, né, de perceber, o Ceará tem uma formação indígena muito forte, né, e reparar, tipo, alguns fonemas, né, em vez de falar mulher, falar sempre mulher, a colher, essas coisas, né, e tal, né, o mio, o fio, enfim, essas coisas, né, vem tomar consciência de ler determinado trabalho sobre fonética indígena e ver que dentro das tribos que por aqui moravam não existiam, né, o fonema LH, né, para se falar, né, e tal, e aí vem uma explicação, né, eita, né, então esses encontros são muito bonitos, né, e perceber que, enfim, quem estava errado na história era eu, né, em determinado momento, né, tal, né, então vai por aí esses encontros, essas consciências, né, que eu acho que a vida é um tanto disso, né, a gente vai sempre sendo tropeçando, descobrindo aquela coisa que a gente vai, às vezes nem sabe que quer, encontrar aquele e acaba descobrindo, né? Então, foi acontecendo por aí. E sobre essa questão das leituras, né? Eu sou otimista, né? E enxerga até que a gente está lendo até, não sei se menos, né? Talvez até mais, né? Se a gente for pensar, né? Se a gente for, né? For ver a questão do celular, né? Ninguém pega um celular sem estar lendo, né? Então, vez ou outra, tu tá na rede social, mesmo vendo besteiras, acontece de passar um poema ali, e às vezes tu se choca com aquilo, né? Então, vai por aí. E uma experiência assim, muito legal assim, que eu fui tendo ao longo desses últimos anos, né? Seja escrevendo nessa cidade bastante jovem, onde eu sou o primeiro autor da cidade, né, onde, enfim, não há livrarias, onde não havia eventos literários e tal, né, perceber que no momento que há alguém assim para mostrar determinada possibilidade, né, ver a quantidade de outras possibilidades de pessoas que às vezes não fizeram ou não fazem, ou não sabiam o que podiam fazer, por enxergarem que aquela oportunidade está muito distante, né? Então a gente
em 2022, a gente abriu um selo editorial aqui no nosso espaço, na nossa casa de teatro, né? E assim, foi uma experiência, foi um choque muito grande para mim, assim, nos primeiros meses, a enxurrada de material que a gente foi recebendo de pessoas que eu sequer sabia que escrevia, né? E tal, simplesmente por esse espaço, né, saber, posso fazer um livro aqui também, né? E outra, essa questão da própria voz, né? É muito mais fácil eu me interessar por aquilo que eu consigo trazer para mim, né? Então isso, eu creio que nos últimos anos cada vez mais tem se debatido tanto mais, né? De aprender pela própria geografia, pela própria experiência, pelo próprio costume, né? Então eu sou bem otimista nesses campos. Acho que está acontecendo coisas legais, né? Por todo o país ao longo disso, né? Eu acho que sim também. Eu estou com vocês nesse otimismo. Tem uma questão que é de números, né, eventualmente, e aí nem só falando de Brasil, às vezes tem uns números que são mundiais, assim, sobre venda de livros, aí tem algumas outras questões, assim, de que se vende livro, mas não necessariamente esses livros são lidos, né, tem muito movimento, às vezes, de comprar o livro, botar lá na estante, e fundações que trabalham com leitura, detectando questões e tentando retomar esse hábito, mas eu também sou bastante otimista e acho que, apesar desses números absolutos, que talvez existam de fato, tem uma questão que é de uma melhor distribuição, de possibilidade de acesso, de interesse à leitura, dessas outras vozes se colocando, se pronunciando e podendo falar ali com pessoas próximas, né? Então, desejo que a gente siga num caminho bonito em relação a isso e com cada vez mais gente publicando, mais diversidade de vozes se colocando e a gente seguindo aí, sobrevivendo através das histórias, né, que para mim é uma tecnologia de sobrevivência mesmo, né, contar histórias, aprender com elas, transformá-las, enfim. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, 8 e 2 aqui para mim, é muito especial sempre poder trocar com você, Maria Fernanda, com você, Maílson, e a gente poder estar junto assim. É um prazer imenso, espero que a gente tenha mais momentos desses, não só online, mas presencialmente. Quero deixar um convite para quem está assistindo para ler os trabalhos da Maria Fernanda e do Maílson, que são maravilhosos. Se tiver alguém que não conheça ainda, que eu acho pouco provável, mas que procure conhecer, encontrar essas pessoas, essas escritas. E pedir para você, Danilo, colocar, eu coloquei aqui no nosso chat o link do site do coletivo, que abre hoje, junto com essa live a gente está inaugurando o site desse coletivo cultural comunitário, bem no começo ainda, então a gente vai, é igual casa de periferia, a gente constrói um cômodo, muda, aí vai construindo enquanto morando, puxa aqui, puxa ali, e a gente vai arriscar fazer pelo site a pré-venda dos livros, então tem uma lojinha virtual lá, lembrando que na dinâmica da editora Encruza, o que a gente consegue arrecadar vendendo o livro alimenta um banco circular para financiar novos lançamentos de novas pessoas das periferias, então quem comprar esses livros vai ajudar novas vozes a serem publicadas. Fica o convite, então, para vocês conhecerem o site, quem se interessar pela pré-venda. E é isso, eu agradeço de coração e deixo a palavra para vocês se despedirem. Um até breve e a gente vai se falando. Obrigada de novo, Rafa, pelo convite. Eu adorei, Maílson, querido, estou com saudade de você. E eu também espero que nós três a gente possa se encontrar em breve aí. Tomar uma cerveja, conversar pessoalmente. Isso, oxalá. Muito importante, viu, Maria? Muito importante, né? Então, só agradecer, Rafa. Gratidão demais por esse momento. Já ansiosíssimo, assim, pela edição, né? A leitura a gente já fez, mas tem o que a mais da edição, né? Que sempre se surpreende, né? Então, tô bem ansioso por esse momento também. Muito feliz, assim, por esse encontro de hoje, né? Lotado de afeto. Tem uma frase de um trabalho teatral que a gente faz que eu gosto muito e sempre repito assim nesses momentos assim felizes, né? Que a peça terminava dizendo: os bons encontros permanecem, né? Então creio que isso aqui é um desses bons encontros que seguem, né? É isso. É isso. Logo eles estão chegando aí em Varjota para você, o Roxo Seco, Irene.
E dia 28 de abril eu estou no Sebo Pura Poesia com a Maria Fernanda e com o Fernando Salles, que está aqui assistindo, acho, a live com a gente, meu querido Hernando Sai. A gente se conheceu junto, eu, Maria Fernanda e Fernando, com uma turma maravilhosa. E a gente vai estar nesse sebo, que é um espaço bem lindo lá no Ipiranga, em São Paulo, para bater esse papo pessoalmente, fazer outras coisas, assim, música, artes visuais, tudo misturado. Então fica o convite também para quem está em São Paulo, quer ir. E é isso, querida, querido, um beijo para vocês. A gente se fala em breve. Tamo junto. Obrigada, um beijo. Valeu.